Desde o nosso último vídeo sobre a mudança, vocês nos perguntaram muita coisa ainda, então hoje a gente vai contar todas as aventuras muito doidas que a gente viveu pra chegar até aqui e conseguir esse apartamento. Pra quem não sabe, a gente morava em Florianópolis antes de se mudar aqui pra São Paulo. O Pedro estava terminando a faculdade dele no final do ano passado. Ele estava vindo muito pra trabalhar aqui pra São Paulo. A gente decidiu que era hora de se mudar. Pra ficar mais fácil de entender, eu vou separar todo esse processo de sair da nossa casa, da casa dos nossos pais e chegar até aqui com um apartamento legal em 3 partes. A primeira é como que a gente fez a pesquisa. A segunda foi a parte das visitas, que foi muito doido. E terceira, a gente vai falar sobre a documentação, porque essa é a parte que vocês mais tiveram dúvidas, porque realmente a gente é novo, a gente não entende direito dessas coisas, morre de medo de burocracia, então fica calmo que eu vou explicar essa parte também. A nossa busca pelo imóvel dos sonhos começou antes da gente chegar aqui em São Paulo. A gente já estava vasculhando o site, olha, fazia no mínimo 6 meses. No mínimo. E aqui entra uma dica de ouro pra vocês, hein? O Quinto Andar é um site incrível de locação de imóveis que tem aqui em São Paulo e em várias outras cidades do Brasil. Quando a gente decidiu que a gente ia mudar pra cá, a gente nem chegou a olhar em outros sites. Tipo, o Quinto Andar foi real a nossa única opção. Não é porque eles estão patrocinando esse vídeo. Tipo assim, não tem um outro site melhor. Esse meio é tipo muito ultrapassado e o Quinto Andar vem com uma proposta super moderna, é um site organizado, é fácil de se encontrar. Sim. Então, é uma publi do amor, porque a gente realmente só usou eles pra tudo. Sim. Desde a procura do imóvel até as visitas e a locação, foi tudo com o Quinto Andar. É o site do jeitinho que os millennials gostam. Como a gente tava vindo pra cá com o nosso amigo Joatan, que também veio pra cá pra trabalhar, a nossa busca foi mais ou menos a seguinte. A gente procurou apartamentos em São Paulo no valor de até R$3.000 e com mais de 2 quartos, porque um era nosso e o outro era do Joatan. Nos filtros extras, a gente colocou 2 banheiros também pra ter mais privacidade. E se o imóvel aceitava pet, porque a gente tem a Larinha, né? E ela é a dona do apartamento. Ela que manda em tudo, a gente tá aqui só pra servi-la, exatamente. Como eu já falei em vídeos anteriores, a gente procurou bairros que fossem próximos do trabalho do Joatan. Isso. No mínimo, o mais próximo possível, porque ele vai ter que se deslocar todos os dias pro trabalho. Mas também a gente não queria fugir muito do centro, assim, queria ficar aos arredores do centro, porque era nosso primeiro ano na cidade e também porque ficava próximo dos nossos amigos. Alguns dos bairros que a gente mais gostou foram Higienópolis, Vila Madalena, Vila Mariana, Pinheiros também. São bairros que depende muito, às vezes você encontra coisas muito boas por um preço legal, a maioria das vezes são coisas bem caras, mas você consegue encontrar coisas nesses bairros que cabem no seu bolso. Com essa pesquisa mais definida, fica muito mais fácil de encontrar o seu imóvel, porque o Quinto Andar já mostra ali no mapinha todos os lugares, então a gente ia vendo ali os bairros que a gente gostava, e também ainda tem o Homes, né, que ajudou muito a gente na hora de pesquisar. O Homes é um farejador de imóveis que manda por e-mail um recorte de características do imóvel, preço do aluguel e outras coisas importantes que você definiu no seu filtro. Então chega todas as novidades direto por e-mail, com tudo que você já definiu, e é muito útil, principalmente aqui em São Paulo, porque é uma cidade muito concorrida, então tá todo mundo olhando os apartamentos. Então, depois que a gente fez toda a pesquisa, a gente separou alguns apartamentos, deu um favorito lá, e as fotos do Quinto Andar são muito boas, né? Elas são tipo mega profissionais, dá pra ver certinho como é que é o apartamento, então a gente já sabia mais ou menos quais que a gente tinha gostado, e a gente já agendou a visita antes mesmo de chegar aqui para 2 apartamentos para o nosso primeiro dia. Sim. Então a gente só foi visitar mesmo para ter certeza, e também foi super fácil de agendar a visita pelo aplicativo, né? Nossa, foi muito fácil. Você clica para agendar e já aparecem as opções de horário e de data que você tem disponível. E quando a gente foi visitar o primeiro apartamento, foi tipo assim, amor à primeira vista, gente, sério. Era num bairro que era perfeito. Tinha uma vizinhança incrível, o apartamento tinha até o chãozinho de taco que as gays gostam. Ama. E aí, o que a gente fez? A gente falou, é nosso, pode, entrega a chave que é nosso. Aí a gente falou com o zelador. O Pedro pegou o número do zelador. O corretor do Quinto Andar falou assim, é deles o apartamento já. Exatamente. Aí o que a gente fez? Dentro do apartamento, enquanto a gente visitava com o corretor, a gente pegou o aplicativo, foi lá e clicou em reservar. Porque daí a gente pagava uma taxa e garantia o apartamento pra gente. Mas
Aí aconteceu o seguinte, a gente descobriu que alguém tinha chegado primeiro, na verdade. Tipo assim, alguém já segundos. tinha, tipo 10 minutos antes da gente reservar, da gente clicar em reservar, alguém reservou na nossa frente e a gente perdeu o apartamento dos sonhos. Gente, ele era perfeito, ele tinha uma arvorezinha na frente, uma padaria atravessando a rua, mas, como diz meu avô, eu acho que tem uns males que vêm por bem, porque sem ele a gente não teria encontrado esse aqui. Esse aqui, é verdade. E eu ouso dizer que esse é bem melhor. Sim, com certeza. Ele é muito maior, sim, muito mais moderno e tudo mais. A gente ficou desolado, mas depois se pagou. A gente levantou, sacudiu a poeira e partiu para as próximas visitas. Exatamente. Então foram 3 dias de busca insana, assim, pelo apartamento perfeito. A gente visitou apartamento pequeno demais, a gente visitou apartamento grande demais. Mas o mais impressionante pra mim é que, como a gente falou das fotos, toda vez que a gente chegava no apartamento, era só realmente pra confirmar o que a gente já suspeitava. Às vezes era mais pra olhar o entorno, mais pra visitar o bairro, porque a gente não conhecia muito São Paulo, do que realmente pra ver o apartamento, porque era realmente o que estava nas fotos. E tinha até vídeo, alguns já tinham vídeo. Até que finalmente, no último dia que a gente tinha pra visitar, a gente já tinha que voltar pra Floripa pra pegar as coisas, a gente recebeu o alerta do Homes no nosso e-mail e tinha esse apartamento aqui. O Jota olhou, ele falou, gente, vamos reservar agora. A gente reservou antes de vir ver. Antes de vir ver, exatamente por esse motivo, porque a gente percebeu que as fotos eram perfeitas. E a gente pensou, a gente não vai correr o risco de perder esse apartamento perfeito. Igual tinha acontecido com o Reservamos e no dia seguinte viemos visitar aqui e a gente só confirmou o que a gente suspeitava. Dentro do nosso orçamento, a gente queria 2 banheiros, que recebeu 3. A gente queria 2 quartos, conseguiu 3. Então assim, foi mágico, foi perfeito mesmo. E umas coisas muito específicas também que eu queria, tipo, esse apartamento atendia. Tipo, ele tem um janelão na sala que ajuda na hora de gravar, pra fazer story, pra fazer meus vídeos. Eu queria espelho no quarto pra fazer a blogueira look do dia, também tinha. O chão não é de taco, mas é de madeira. Isso, tipo, era muito perfeito mesmo. Parece que ele tinha sido feito pra gente. E daí depois que a gente visitou e amou, aprovou o apartamento, foi a hora da documentação. E bom, essa parte da documentação vocês também perguntaram muito, vocês ficaram com muita dúvida, teve muita gente que me falou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tipo assim, nunca aluguei nada e tal. Então a gente vai explicar mais ou menos pra vocês como é que foi a nossa experiência, tá bom? Sim, assim que a gente terminou a nossa visita aqui no apartamento, a gente voltou pro nosso hotel e já separou toda a documentação que a gente precisava enviar. E não é muita coisa. Não é muita coisa não. Pelo quinto andar, não sei como é que é por outros lugares, assim. Sim. Mas não é muita coisa. Foi o quê? Tipo... documento de identidade. Extrato bancário. Extrato bancário. É menos documento do que você imagina que você vai precisar pra alugar um imóvel, sabe? É muito fácil mesmo, assim. E você pode fazer tudo pelo celular mesmo. Coisa que a gente sempre acha que precisa fazer em cartório durante o processo de aluguel. Também você faz a assinatura dos contratos por e-mail. Você não tem nem que... sei lá, tipo... Escrever nada. É só um aplicativo mesmo que o Quinto Andar usa pra fazer essa assinatura dos documentos. É super simples. Foi super fácil. Aí eles fazem análise e depois de uns 2, 3 dias vem a resposta com o contrato oficial. Daí você assina tudo também, tudo pela internet. Não é complicado. Essa parte vocês ficaram perguntando muita coisa. E tem um passo a passo no site, super bem explicadinho assim, é super tranquilo. Aí depois que a gente enviou todos os documentos, a gente só voltou pra Floripa pra pegar a mudança. E daí a partir daí vocês já tem vlogs sem fim aqui do canal pra vocês poderem ver como é que foi tudo. Mas acho que vale mais um tour, hein? Acho que daria pra fazer um tour do apartamento decorado. O que vocês acham? Comenta aí embaixo quem quer ver tour do apartamento decorado. Porque agora ele já tá completamente diferente do que o tour da primeira vez, assim. Bom, e foi isso, gente. Essa foi a nossa tour pra conseguir o apartamento. Se ficou alguma dúvida desse processo, comenta aqui embaixo, porque daí a gente vai lá e responde vocês e ajuda, porque é tudo muito simples. Muito obrigado, Quinto Andar, por patrocinar esse vídeo. A gente já falou várias vezes aqui do Quinto Andar nos vídeos, porque a gente é apaixonado pelo trabalho que vocês fazem. A gente ama qualquer serviço que facilite a nossa vida. E o Quinto Andar facilitou muito. Meu Deus. Então se você tá nessa loucura de procurar por um apartamento igual a gente passou, pode ter certeza que vai ser muito fácil de fazer pelo Quinto Andar mesmo. Um beijo e até a próxima.